Estamos de regresso e continuamos com as sugestões que mais procura e que mais precisa. Estamos também numa celebração muito especial neste Dia Mundial da Criança, que, obviamente, eu disse isso na primeira parte, mas todos sabemos, deve ser sempre, todos os dias. E para os mais pequeninos, também as leituras são fundamentais. E por isso mesmo, por que não ter as leituras ideais para os seus filhotes, os seus tesouros? É isso mesmo, César, não é? Nem mais. Nem mais. Feliz Dia Mundial da Criança. Igualmente também. Para todas as crianças, para os filhotes lá em Até casa. para nós, até para a nossa criança interior, não é? Não há dúvida nenhuma, nós voltamos a ser crianças com eles e ainda bem. Temos rituais com as crianças lá em casa? Leitura, já sabemos que existe. Leitura, isso, há sempre Todos leitura. os dias, não é? Sim. não é? Muito passeio, muita conversa, essencialmente muita conversa. Mas já estás com os teus que idades é que têm? Um com 2 anos e meio e outro com 12. Que giro, 2 anos e meio. Já fala, já está ali a comunicar. Já interage bastante e já tem a sua personalidade ali. Bem marcada, não é? Pois, eu começo a ver pelo meu também. Vamos a isto, meu querido. A tua especialidade, como já sabem, lá em casa o César tem estado várias vezes connosco, é bom sempre referir a biblioterapeuta, como os livros nos podem ajudar a encontrar várias soluções, vários caminhos. Interioridade e não só, e a aprendermos sempre muitas coisas, desta vez livros para as crianças, certo? Certíssimo. E para crianças. Vamos começar com muitas piadas, quem é que não gosta de rir? Isto é um livro muito interessante, porque já ajuda, digamos, a quebrar um pouco o gelo em algumas situações. Sim. Pronto. Tem algumas anedotas, algumas adivinhas, e é muito interessante, é algo que se pode fazer, por exemplo, enquanto jantamos, enquanto estamos naqueles momentos de convívio. Mas deixa-me, mas piadas é que tu tens aí? Quem é que não gosta de rir? Por exemplo, qual é ela que tem quartos, mas não tem salas, tem meias, mas não tem pés? Ai, isso é giro. Mas eu estava a olhar para as imagens no teu... Pronto, é o relógio. Mas pronto, é o relógio, já fica. Pois é. Mas isso é este tipo de piadas. É este tipo de coisas. E elas adoram também estar a tentar adivinhar e interagir. Sim. Muito giro. É muito 450 piadas, 1 milhão de risadas. Ou mais. Ou mais. Fica aqui uma sugestão primeira. Sentados e atentos. Muito bem. Temos um mundo tecnológico que nos oferece muito estímulo. Os tablets e os telemóveis, nós já sabemos que eles nascem a saber já o que é um telefone. Geneticamente, já vem gravado, não é? Parece que já vem gravado, parece que já nascem com os dedinhos a saber lidar com isto, não é? Incrível. É incrível isso. A importância do que estávamos a falar há pouco, do festival. Leva os teus filhotes ao festival, se puderes. Certamente. A importância de quebrarmos isso para o mindfulness e a tranquilidade. Exatamente. E este também é um livro que é muito interessante, porque o próprio livro acaba por ser uma viagem em família. E como é que se pode ajudar a incentivar a harmonia e o equilíbrio em família? Às vezes com coisas muito simples, como uma lista de tarefas, a gestão do tempo, isso tudo é muito importante. E, portanto, é uma leitura simples. Uma leitura fantástica, de rápida implementação, portanto, sem... Diz-me aí umas tarefas assim simples, assim no dia-a-dia, só para fazer uma ideia. Pronto, esta falei aqui foi a lista de tarefas, pronto, que acaba por ser para a melhor gestão do tempo, em fazer listas e calendários para ordenar as coisas mentalmente, portanto, esse tipo de coisas... Para os pais? Para os meninos? Para todos, aí é que está. Para todos. A magia que está, porque todos podem participar e devem participar na vida familiar, não é? Então, sentam-se e vamos fazer uma lista para as férias? Exatamente. Para as férias, ou as tarefas de casa, arrumar o quarto, por exemplo, esse tipo de situações. E isso ajuda, efetivamente, em que cada elemento da família tenha o seu papel, bem determinado e vincado, que é importante, e ajuda automaticamente a que a dinâmica familiar tenha um equilíbrio saudável. Que bom. Para além disso, também tens outras coisas, keep it simple, exercícios simples e divertidos. Estamos a falar de crianças e que naturalmente têm mais do que fazer, têm muita coisa para descobrir no mundo e na vida. E, portanto, temos que também nós adultos, adaptarmos-nos à forma como elas são e estarmos à altura disso, não é? E, portanto, encontramos formas também divertidas e simples de darmos essa educação. Claro que sim. Parece-me a mim, não é? Até porque uma criança que lê será um adulto que pensa. Pois é. Pronto. Gostava que esta frase fosse minha, mas não é. Essa frase ficou. Não é minha. Lamentavelmente, mas eu divulgo muito essa frase. Uma criança que lê, um adulto que pensa. Será um adulto que pensa. Quem foi? Não sei. Por acaso não sei. Mas que é muito interessante. É muito interessante. É o mais importante de tudo. E diz tudo.
Efetivamente, e o papel que têm as crianças no mundo tem a ver efetivamente com a educação que elas têm, com os padrões que lhes são transmitidos, não é? Com as leituras que fazem, não é? Sem dúvida. Acima de tudo. A pergunta mais assim, inesperada, há pouco eu vou perguntando isto aos pais todos. Perfeito. O Marcelo há bocadinho falou-me da pergunta da filhota e eu achei tão engraçada. O meu ainda não fala, mas os teus já começam. E tens um que fala. O que é que te perguntou assim, uma vez que te deixou... O mais pequenino já faz. É o porquê do porquê. O porquê, o que é isto, o que é isto, o que é isto. Pronto, isso por si só acaba por ser uma coisa extremamente alucinante, às vezes, é que nós temos que responder sempre diferente, não é? Mesmo que estamos a falar da mesma coisa. O que é curioso, porque nos obriga a ter uma perspectiva diferente das coisas. Portanto, pronto. O mais velho faz perguntas, pronto, são mais elaboradas, mais de circunstância. Mas diz-me uma assim, algo que tu te lembres agora, mais recente. O Vicente, quer dizer, faz imensas perguntas. Quer dizer, ele, por acaso, é uma criança que se preocupa muito com os outros. Okay. E às vezes faz perguntas como é que o mal acontece, como é que as pessoas têm que passar por certas situações. Se nem nós adultos conseguimos responder e compreender, como é que se responde a uma criança, não é? Exatamente. É difícil para ti. Eu acho que devemos Vais procurar os livros, nos livros. Sim, muitos livros mesmo. E às vezes a solução está nos livros simples, que têm uma linguagem simples e até acaba por ser uma linguagem um pouco hipnótica. Não é? Que nós entramos no livro e somos a personagem e quando saímos do livro somos diferentes, não é? E as crianças têm esse poder porque têm a facilidade em fazer a ponte entre o mundo imaginário e o mundo real de uma forma completamente genuína, o que as faz serem reis e rainhas de verdade, não é? Isso é curioso. Completamente. Isso é biblioterapia no seu melhor. No seu melhor. É a mais pura das opiniões. Mas explicar o que é o mal e o que é o bem nos dias de hoje é muito difícil. É porque a verdadeira educação, a meu ver, tem que ter sempre como base o exemplo que nós damos. E quando nós estamos no mundo de uma forma, mas à nossa volta as coisas acontecem de uma forma diferente, como é que fazemos esse equilíbrio? Como é que fazemos essa dialética, não é? Isso é muito importante. Se nós já temos a maturidade e a informação suficiente para saber gerir em termos de emoções isso, uma criança que não tem, como é que é, não é? Claro. Portanto, é tudo muito mais elevado. E tudo também sempre de casa. Muito de casa daquilo que... O epicentro é casa. E é o pássaro da alma. Pássaro da certo? alma. Exatamente. A relação entre a nossa alma e nós mesmos. Uhum. De uma forma delicada e poética. O que é que isto é dos livros para crianças? Para crianças, papás. Isto é o livro que vai do 0 aos 500. Pronto. É um livro que dá perfeitamente para nós trabalharmos as emoções, nomeadamente a questão da reação entre dar... ou seja, o pássaro da alma é a explicação de como é que funciona a nossa alma, não é? E a nossa alma tem gavetas. A gaveta da felicidade, a gaveta da raiva, da tristeza. E como é que, em algumas situações... Abrimos ou fechamos. Abrimos ou fechamos as gavetas. E isto é uma conversa que às vezes pode ter, por exemplo, quando há, por exemplo, uma birra, quando há uma situação de alguma tensão, não é? Vê lá, qual é a gaveta que estás a abrir agora? Claro. E muda logo a pensar. Muda logo o chip. O chip. As crianças é muito e isto assim. É muito importante. É dos livros que eu aconselho vivamente. Ajudou-te? Tem-te ajudado? A mim, enquanto torcedor adulto, não é? Sim. Claro. E educador, educador, como pai, como criança também. Também. Que bom. É fantástico mesmo. Muito interessante isso. Mesmo. Que gaveta é que abriste e que queres fechar? Pois é. Aí o poder da escolha. O que é a vida? Ora, muito bem. Falávamos de perguntas, de questões, não é? O quê, do quê, do porquê, passam essa fase e depois entramos e tem toda a razão. O que é isto? Exatamente. Onde é que nós estamos? O que é a vida? Não é? Eu sou adepto de filosofia para crianças, aliás, eu sou formado em filosofia, portanto, e até já realizei algumas ações de filosofia para crianças, de a biblioterapia ter uma roupagem um pouco diferente daquela que eu faço. Maravilha. E realmente tudo... Para que idade? Desde os 6 anos. Que maravilha, pois, desde deve ser idades um bocadinho mais crescidas, senão também não apreendem. Exatamente. E embora com os mais pequenos, a partir dos 4, 5, já se consiga fazer alguns jogos mais sinestésicos, digamos assim, que ajudam-nos a ter coisas assim diferentes. É muito interessante, é mesmo muito interessante. E o que é
o que é a vida é das questões mais primitivas que existem, não é? O que é isto tudo? Para que é que isto tudo serve? E é normal que o sentido, não é? O sentido, já entrando no sentido. Exatamente. Portanto, este livro de Felici para crianças ajuda efetivamente os pais, educadores e crianças e jovens a ter uma conversa completamente aberta sobre a morte, sobre a felicidade, sobre outros temas que são efetivamente urgentes. E, por exemplo, não podemos esconder as coisas, elas existem, a morte existe, ponto. Não é? Da mesma forma que existe a felicidade. Portanto, agora, a forma como nós mediamos uma conversa e como levamos as pessoas a um nível de consciência, exato, e como explicamos, e como as levamos a um nível de consciência diferente, ajuda a ter uma perspectiva diferente acerca das coisas. Não é? Por exemplo, se eu tenho uma criança, se tem na escola um colega que digamos, perdoa o pai ou perdoa a mãe. Sim. Portanto, como lidar com isso? Como é que pode... E até mesmo que é empatia. Que é empatia, exatamente. Portanto, a morte aparece, neste caso, não é? No caso concreto, aparece assumindo várias facetas. E isso é muito importante. Muito. Que é a morte que não me afeta, que foi do outro, mas também há a morte que pode chegar também aos meus pais. Isto são questões que devemos falar. Sim. Abertamente. Isto é o livro ideal para isso. Claro, mas também saber como falar. Porque, de facto, falar da forma correta altera completamente e faz toda a diferença no nosso adulto que estamos a criar e educar. Sim, completamente. A nuance que nós damos à conversa, a capacidade que nós temos em provocar imagens na criança é muito importante, porque todos nós somos seres mais visuais. Aliás, a informação que nós recebemos, cerca de 70% é mais visual. Pronto, daí aquilo que nós criamos no nosso cérebro, através da leitura e de outras coisas, é através de imagens. O nosso oxigênio mental é através de imagens que nós conseguimos, não é? E, portanto, se nós temos a capacidade de criar imagens na cabeça das crianças que vão de encontro e que misturem de forma inteligente, por exemplo, um conceito de morte, um conceito de felicidade, um conceito de cidadania, é bem mais fácil. E isto no discurso é mesmo muito importante. Não pode ser meramente usando as palavras, não é? Não, as palavras, tem que ser palavras, temos que ir mais além. Com atos, até mesmo que diz respeito à partilha, ao lugar da amizade, ao lugar da lealdade, aqueles valores principais, que é o amor, não é? Nas situações de bullying, este tipo de conversa, com este tipo de apoio é muito importante. Como e eu quero, por acaso, gostava de dar esta mensagem, porque são sensações sensíveis que este poder da imagem é muito importante. Claro, e crianças que passam por momentos muito difíceis, chegam a casa, como é que os pais também devem saber lidar com isso, as próprias crianças. Como é que se lida com o silêncio? Com silêncio, que às vezes podem-se fechar. Enfim, uma criança é todo o mundo, não é? E, portanto, quantos mais livros e quanto mais soubermos, melhor, não é? Obviamente que há muito instinto, mas podemos também recorrer a outras ajudas. Na quinta, antes disso, peço desculpa, Quero Crescer. Quero Crescer é um livro de um menino que é o Chico, que quer crescer à força. Né? Muitas crianças e muitos jovens, quem dera já ser como tu, já ter a tua idade. Querem sempre crescer, não é? Pronto. Tão rápido. E é uma boa história que nos ajuda a ultrapassar essa falsa questão, não é? Porque claro, não cresce, acaba de crescer ao seu ritmo. E, portanto, é um livro simpático. E para todas as famílias. E para todas as famílias. Boa, é para conseguirmos chegar aos últimos. O livro dos rapazes, Como Ser o Melhor em Tudo, que é ótimo, tinha que ser, obviamente, não podia faltar. Como Ser o Melhor em Tudo. Andar de skate, e não temos para as raparigas também? Eu acho que existe para as raparigas. Então, não existe, portanto, alguém que... Acho que sim. Pronto, eu trouxe depois temos que trazer também. Porque em casa... Como ser... Sim, não pode não gostar. Como ser o melhor em tudo. É muito divertido, porque existe aquele espírito entre os rapazes da competição, não é? E, portanto, este livro ensina, efetivamente, é um livro prático, extremamente prático, que ensina, por exemplo, a fazer um exercício em skate, a fazer qualquer coisa de bicicleta. E isso é muito interessante. Boa, portanto, boa. E isso dedicado ajuda efetivamente... dedicado, neste caso, aos meninos. Ficamos à espera também do livro das meninas, como é óbvio, não temos aqui questão de género, mas também, claro, porque não, um livro para elas, porque elas também gostam de aventura e querem ser as melhores em tudo e nós também gostamos disso. Claro, César, meu querido, muito mais teríamos para falar, não temos tempo. De qualquer maneira, temos também o teu exercício no teu site. Exatamente. Lá também poderás depois ver a explicação, já estamos a passar o teu site, que é um exercício muito interessante, também vai nesse sentido. Sim, de forma muito sucinta, é um exercício que ajuda os pais a criar a abstratura nos filhos, a estimular a relação entre ambos, a discutir assuntos, a interpretar assuntos. Portanto, é um exercício que foi criado para ter um resultado ao fim de 4 semanas. Boa. E tem tocado muitas vidas e muitas famílias aquele exercício. Portanto, no dia da criança eu senti-me
como na obrigação na também? obrigação de partilhar mais Mais ao alguma site, coisa? cesarferreira.co, está lá tudo. Boa, fazem. Descarregar a dinâmica e já está. Descarreguem E a serem dinâmica felizes. e coloquem a dinâmica em prática, para além dos livros. Exatamente. Beijinhos, meu Beijinhos, querido. obrigado. Prazer, beijinhos. E depois destas leituras, aposta então também em descarregar esta aplicação, em criar estas dinâmicas na sua vida e naturalmente também em levar a leitura mais longe.